No episódio de hoje, você vai descobrir não só os segredos de quem vende alto ticket, é percebida ou percebido como autoridade e não tem medo da concorrência, como também vai sair deste episódio cobrando mais caro. Muito bom. É isso mesmo É que isso. a gente vai fazer, Jaqueline Junqueira? Não tem quem não saia daqui cobrando mais caro hoje. Uau, tá preparada? E para garantir que elas, de fato, vão sair daqui cobrando mais caro, elas precisam agora pegar papel e caneta e preencher, colocar quanto você cobra hoje pelo seu trabalho. Se você é terapeuta, psicóloga, médica e cobra a hora, qual é o preço da sua consulta, do seu atendimento? Se você é mentora, qual é o preço da sua mentoria? Coloquem num papel, só anotem isso. Quanto hoje você cobra pelo seu trabalho? E aí a gente vai passar o desafio lá no final. Bora, Águia Soberana! Tá pronta? Tá pronto para esse desafio? Talvez tenhamos águias soberanas e falcões soberanos por aqui, porque a Jaque também tem um público masculino. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Até o final você vai ver o que vai acontecer nesse episódio e na sua vida, a partir de tudo que você vai acessar dessas mentes aqui. Tá pronta? Bora! Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino. Aqui nós falamos sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida mais leve e muito mais abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo poder, sucesso e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, palestrante, artista e líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata o direito natural de toda mulher viver uma vida mais leve e mais abundante. Se você ainda não nos acompanha, você pode nos acompanhar toda quarta-feira ao meio-dia, sai um episódio novo no YouTube e no Spotify. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada. Inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje a gente vai falar sobre os segredos de quem vende alto ticket, se posiciona como autoridade e não tem medo da concorrência. Com ela que é referência em marca pessoal, comunicação magnética e posicionamento de valor. Líder em negócios de alto ticket, sócia de Flávio Augusto, Joel J. e Caio Carneiro e fundadora do MAAB, o Master que representa o primeiro clube de comunicação da Mentor League Society. Mas antes de estar onde ela está, ela vendia joias e roupas na faculdade, material cirúrgico em centro médico e carregava uma coragem que ninguém ensinou. Ela construiu. Ela que já foi uma mentorada minha, uma águia soberana, da qual eu me orgulho muito. Hoje ela ensina empresários e empresárias a se tornarem impossíveis de serem ignorados, a transformar identidade em influência, presença em poder e voz em faturamento. Águias soberanas, desejem as boas-vindas para Jaqueline Junqueira. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, uma honra, uma satisfação imensa estar aqui com você. Eu acho que nem nos meus maiores sonhos, quando eu comecei, você fez parte de todo esse processo. Eu pensei que a gente estaria aqui tão rápido. Mas fico muito feliz, muito, muito feliz desde o dia que eu recebi seu convite. Gente, a gente se conheceu, ela estava bem no início da jornada dela. Eu também considero que eu estava no início da minha, foi 2022, agosto de 2022. Agosto de 2022, isso, eu estava a minha jornada tinha começado há 6 meses, né? Somente. Era um bebê, assim, não tinha nem nascido direito esse bebê, né? E você tinha acabado de ser mãe há muito pouco tempo, sua filha estava bem pequena, né? Tava com 1 ano. Quando eu iniciei o perfil no Instagram em janeiro de 2022,
Em janeiro de 2022, a minha filha fez 2 anos em fevereiro. Então, ela estava com 2 anos completos quando eu comecei efetivamente. Quando a gente se conectou, eu tinha ali 850 seguidores, 900 seguidores. Quando eu comecei a mentoria e já fiz os primeiros faturamentos e já avancei. Mas eu não tinha nem 1.000 seguidores no meu perfil. Olha que incrível isso. Águia, presta atenção na história dessa mulher, porque tem 3 anos que ela começou. Ela pediu exoneração de um cargo público. Você que está aí do outro lado, que às vezes é CLT ou é uma... Como fala quando Servidora é? Pública. Servidora pública. E tem medo de dar esse passo, de começar a empreender. Você está diante de uma mulher que teve essa coragem. E eu quero começar entendendo de você, Jaque, de onde veio essa coragem de abrir mão e deixar para trás um cargo público, uma aparente estabilidade. De onde veio essa coragem de dar esse passo sem olhar para trás? Lila, é que para mim toda coragem, assim, o que precede é um desconforto. Até então, eu me sentia confortável onde eu estava e não tinha nada que me deixasse assim com uma super motivação. Nunca acreditei naquela super motivação, no vamos. A minha filha já estava com 2 anos. Embora eu tivesse essa falsa estabilidade, essa falsa previsibilidade do salário, eu tinha consignado. Eu tinha um carro, eu cheguei a devolver um carro que eu não conseguia pagar uma parcela de R$ 900 ali. Então, assim, não era uma estabilidade. Eu tinha um dinheiro que caía na conta. Mas que para mim, hoje, empreendendo, a previsibilidade é muito maior porque eu sei quanto eu posso fazer e quanto eu vou fazer a cada mês. Depende de mim, das minhas metas. Só que o desconforto foi tamanho, porque quando a minha filha veio, e durante esses 2 anos ali com ela, eu vi que eu não podia dar a ela tudo que eu gostaria de dar. E eu digo das coisas básicas. Então, eu cheguei a ter energia cortada na minha casa. Porque atrasamos as contas para pagar outras coisas que pareciam importantes, só que eu estava com uma criança, um bebê em casa na época. E aquilo ali começou a me soar inadmissível. Como é que eu não poderia fazer nada, sendo que eu tinha total capacidade de trabalhar? Então, eu digo que a coragem, ela vem de um desconforto. Eu preciso estar muito desconfortável, eu preciso me sentir, preciso me colocar, inclusive, numa situação desconfortável. Claro que algumas pessoas ficam desconfortáveis, né? A vida leva para esse lugar. Mas o que eu sempre recomendo é que, se você não está desconfortável, se coloque nesse lugar de desconforto. Porque é assim que a gente, de fato, cresce. Ali eu decidi pedir exoneração porque eu queria queimar a ponte. Muita gente me falava, Jaque, seu trabalho, ele é confortável de alguma forma, você consegue ter um horário flexível. Então, por que não fazer as duas coisas? E aí eu respondia, para mim era muito claro, muito óbvio. Eu não queria ter a possibilidade de voltar, porque eu nunca ia me entregar 100% ao que eu poderia fazer. Então, pedir exoneração para mim era a coisa mais assertiva, para não ter possibilidade de ter que fazer cada vez mais. Me lembro que meu marido falou assim, você sabe que pedir exoneração para empreender, você vai trabalhar muito mais. Eu falei, mas o problema não é trabalhar mais. Eu quero fazer mais dinheiro, então é natural que se eu trabalhe mais, então para mim a lógica é que eu vou fazer mais, se eu fizer do jeito certo. Então, dali em diante, eu pedi minha exoneração. Eu voltei, assinei minha exoneração, né? Pós-pandemia ali, 2 anos de pandemia, as coisas ainda estavam... Muita gente já tinha passado por muito problema. Então, assim, eu digo que não é... Foi o desconforto que me colocou nesse lugar e não a coragem. E ali eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo para alcançar o resultado que eu tinha que alcançar. E uma outra coisa, mais do que coragem, visão. Era olhar e pensar, eu posso fazer, eu consigo fazer. E se eu não consigo, quem vai fazer por mim? Ninguém vai. Então, desde o dia 1, eu trabalho a visão. Então, assim, é sempre fazendo não só os exercícios de visão, mas acessando lugares, ambientes, pessoas que estão sempre níveis acima, porque aquela pessoa, para mim, tangibiliza o que eu quero alcançar. Sabe, não com inveja, com aquela sensação, meu Deus, aquela comparação positiva. Eu posso chegar nesse lugar? Sim. E foi quando eu encontrei o seu perfil, me identifiquei muito, porque eu vi que você tinha passado por esse momento de rompimento. Muitos processos de rompimento também. Eu acredito que você se viu em mim, de alguma forma. Porque eu fiz exatamente isso. Eu abri mão de uma carreira muito consolidada e de muito sucesso. Com 30 e poucos anos, eu era superintendente de obras grandiosas, contratos que somavam bilhões. E eu também pedi demissão com a certeza e a convicção de que daria certo. Isso eu vejo em você também. Eu vejo isso em todas as mulheres
que chegam aqui e que chegaram onde desejavam chegar e continuam crescendo e continuam expandindo e prosperando, todas elas carregavam dentro de si essa convicção de que daria certo, essa certeza. É uma fé somada a essa percepção sobre si mesma de que são senhoras de si mesmas e que têm o poder de ser e de fazer acontecer. Que o valor está em nós, está em mim, está em você, não está na empresa, não está no órgão público que nos paga. E se está em nós, independente de onde a gente está, a gente vai fazer acontecer e vai fazer dar certo. E eu lembro do seu início. E algo que é bem curioso, eu já quero puxar, porque eu vejo que a dificuldade para ter autoconfiança, a insegurança, essas crenças de incapacidade, de não merecimento ou de não se achar boa o suficiente, muitas mulheres têm e podem olhar para você, para mim, para a forma que a gente se comunica hoje, para a forma que a gente se posiciona e pode achar que a gente sempre foi assim e que a gente sempre teve confiança absoluta e que nunca passou pela nossa cabeça uma ideia de que, mas será que vai dar certo mesmo? Será que eu sou tão boa assim? Ou será que eu já posso cobrar esse preço? E eu lembro de você no seu começo que tinha aberto ali recentemente mentoria. Eu lembro que eu olhava para você e a gente teve um encontro individual e você me trazendo, Lila, olha, eu tenho uma mentoria assim e tal, e falando o preço que você cobrava e eu olhava para você. E eu acho que eu te falei isso através de alguma mensagem. Eu tinha a convicção de que, já que ela ainda não entendeu o valor que ela tem completamente, porque eu vejo essa confiança nela, mas ela ainda pode tão mais, ela poderia cobrar tão mais. E foi quando eu te falei, já que suba esse preço. Você subiu, mas não teve coragem de subir tudo, né? Conta um pouco mais sobre isso, porque muitas mulheres vão se identificar com isso e vão se inspirar muito em você, Jaque, porque a maneira que você se comunica, se porta e se posiciona transmite muita autoridade, muita confiança. Você já nasceu assim? Como é que é isso? Podia, né? Eu sou a terceira filha. O meu irmão mais velho é especial e foi em decorrência de um acidente de carro. Então, o meu irmão mais velho, meu irmão do meio, eu, a mais nova e a única mulher. Então, não nasci com essa confiança nem com essa segurança toda, porque, na verdade, existia ali o meu irmão mais velho que a minha mãe precisava. Como mães, nós sabemos despender bastante atenção com ele ali. O meu irmão do meio, como homem, meu pai sempre colocava ele para estar auxiliando, né? Por serem homens em si. E a minha mãe sempre me trazia aquela responsabilidade, e aqui eu aprendi muito sobre servir, de estar ajudando com a casa, com ela, com a louça. E sempre assim, naquela questão da ordem muito grande. Só que ali, Lila, por essa insegurança, né? E eu acredito que, já vem um pouquinho do que você perguntou, ninguém nasce seguro, muito pelo contrário, né? Hoje nós tentamos mudar isso nas nossas filhas, nas próximas gerações, sobre como trabalhar essa segurança. Mas a gente sabe que, além da nossa casa, a gente também tem um meio que a gente vai conviver. A escola, os relacionamentos que nós escolhemos com amigos, né? Com namorado, enfim. Esse processo aqui, a gente vai duvidar da capacidade o tempo todo, né? Eu duvidei da minha capacidade o tempo todo. Então, até os meus 20 e poucos, 27 anos mais ou menos, eu pesei 30 quilos a mais. Até hoje, inclusive, os meus irmãos ainda me chamam pelo meu apelido de criança, carinhosamente, que eles me chamam de gordinha. Então, é curioso porque quando alguém inclusive meu irmão especial, quando alguém está comigo e aí ele vem, pô, gordinha, você podia fazer tal coisa. E aí as pessoas olham pra mim e falam assim, mas não tô entendendo. Mas é porque eu sempre fui acima do peso. E ali a minha disciplina começou, o meu trabalho de confiança, de segurança começou comigo. Então, eu fui buscar isso. Eu fui estudar mais, eu fui me dedicar mais, eu fui me cuidar mais. Então, assim, eu perdi todo esse peso, eu comecei a fazer atividade física e ali eu entendi sobre essa disciplina e a constância. Mas ainda não tinha entendido sobre dinheiro, porque era uma crença muito grande. Minha mãe veio de um lugar muito simples, da miséria, e meu pai também veio de um lugar muito simples, né? Minha mãe, são 11 filhos com a minha mãe.
O meu pai, são 9 irmãos, então morava na roça, meu avô era pedreiro. Então não tem como essa abundância e olhar para o dinheiro e achar que dinheiro é normal. A minha mãe até hoje tem muita crença. São os padrões que nós temos. Se são os padrões que nós temos, difícil, eu preciso conseguir olhar para isso e converter isso em algo. Porque se eu não estou acessando a prosperidade, a abundância, fazendo dinheiro, eu vim desse lugar. Não é que ele é ruim, é só que se eu quero mais, eu preciso fazer diferente. Então, não nasci segura, mas eu ganhei essa segurança primeiro trabalhando a Jaqueline. Quando eu vou para o digital, estruturo o produto e a gente se conecta, ali eu entendi que agora o quanto era importante a ambiência e você ter uma pessoa que te ajudasse com a sua visão. Não que te lembrasse de onde você veio, mas que não te deixasse esquecer para onde você está indo. Então, todas as vezes que eu me sentia ali, será que eu consigo internamente? A Lila vinha com algo em um encontro, nesse encontro individual, e eu sempre voltava para aquela mensagem de que você é muito grande, você tem muito valor, você vai conseguir, você consegue. Eu sempre me lembrava disso, porque eu falei, bom, ela tá reforçando a visão que às vezes eu esqueço. Então, ter alguém que te estimula e te mantém segura daquilo que você está buscando, sempre é o que eu digo, né? Que não te deixe esquecer para onde você está indo, é extremamente importante. Então, sobre valor, primeiro depois a gente começa a servir o outro. E aí, isso também faz com que nós é como se eu não pudesse voltar. É como se eu olhasse para a quantidade de mulheres que eu guio hoje. E se eu desconfio da minha capacidade em algum momento, eu tenho aquela sensação de, poxa, eu acredito tanto nelas, por que não acreditar em mim? Então, tudo isso é aquela bola de neve, sabe? Aquela coisa positiva, é como se uma coisa que para mim é lindo, né? Sozinho a gente não faz nada, né? O todo reforça aquilo que a gente já pensa que pode fazer. E quando no todo a gente consegue fazer muito, para mim é das coisas mais incríveis e para mim essa é uma das chaves da prosperidade financeira também. Maravilhoso. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: tudo que um ser humano pode, em potencial, todo ser humano tem. Então, um ser humano, um homem, uma mulher que chegou num determinado lugar, se ele chegou ali, em potencial, todo ser humano tem potencial, capacidade para chegar lá também. E eu acredito muito que é fundamental a gente ter um ideal, como você falou, a visão, olhar para o horizonte, saber onde você quer chegar, escolher conscientemente onde eu estou querendo chegar, para onde eu vou, qual é o meu ideal de vida, de renda, de rotina, de relacionamento, de tudo. E a grande maioria das pessoas vive sem parar para pensar nisso e enxergar que ideal é esse, que referência é essa. Então, ter essa visão e essa percepção sobre si mesma de que tudo que um ser humano pode, em potencial, todo ser humano tem, eu posso chegar ali. E quando a gente duvida, ou quando a gente se sente insegura, ou por alguma razão a gente tropeçou, ou errou, ou cometeu alguma falha, a gente tem alguém do nosso lado que já está lá, ou está a passos à frente. E mostrar pra gente, olha, é assim mesmo, tá tudo bem. Qual é o aprendizado que tem aí? Vamos agora? Vamos comigo? E eu vejo que foi bem isso, assim, a nossa história, a nossa relação. E eu me sinto muito honrada e muito feliz de saber que a Jaqueline, que lá atrás cobrava R$ 2.500 numa mentoria e que teve medo de subir para R$ 10.000, que foi aquele nosso primeiro encontro. 12 encontros, Lila. 12 encontros. 12 encontros individuais. Eu ficava mais ou menos... Eu ficava 2h30 com cada pessoa ali. E R$ 2.500. Eu nem fazia o cálculo da hora para não sofrer e pensar que ali fazia parte do processo. Faz parte do processo. Hoje você cobra 100 mil, 200 mil reais. Hoje eu tenho um master de 132 mil reais. Pois é, Águias, olha só, 3 anos. Ela começou cobrando 2.500. Você já cobrou menos do que isso em algum momento ou não? Esse foi o 2.500 mentorias individuais, foi como você começou. Eu já comecei com 2.000. Eu fiz 2, o pro bono, né? Ali no meu momento de insegurança, no início.
Pensei, eu vou oferecer. Eu nem falo sobre isso para as minhas mentoradas, porque não façam. Porque é claro que não vai dar certo. Porque para mim, a pessoa, para eu ajudar, eu preciso vender. Porque eu tô falando dessa troca do dinheiro, que é sobre servir, que vai servir a família dela e que vai servir a sua família. Então, o dinheiro a gente precisa olhar para o dinheiro como um valor que supre pessoas. E não como um favor. Então, lá atrás, eu cheguei a fazer esses 2 pró bônus ali, assim, eu não cobrei de 2 pessoas que naturalmente poderiam alcançar. E assim, depois eu ainda me senti culpada, porque eu penso, se eu tivesse cobrado, talvez elas tivessem avançado muito mais com o meu conhecimento. Com certeza. Elas, eu não sei se você sabe como é que foi a jornada delas depois disso. Sei. Mas, em geral, as pessoas não vão se comprometer como elas se comprometeriam caso tivessem investido. E quanto mais investem, maior tende a ser o compromisso e a qualidade do cliente que a gente tem. E os resultados também. Isso eu queria que as pessoas entendessem até mais. Hoje eu vejo dentro do mercado digital, quando as pessoas pensam no infoproduto, que o digital tem que ser os 80%, né? Hoje eu olho para o digital, se eu for olhar para um negócio, eu tenho que pensar sempre em estruturar uma empresa pensando em vender essa empresa. Se eu crio uma empresa e não pensando em vender essa empresa, ela vai morrer. Porque ainda que eu não venda, eu estou querendo gerar valor, eu estou querendo gerar o equity, eu estou querendo que ela alcance patamares de investimentos altos. Então, eu tenho que olhar para o todo, né? Se eu fosse vender, o que geraria valor para que eu venda isso? Então, grandes empresários têm exatamente essa mentalidade. Quando eu vou colocar um produto e as pessoas vêm para gerar um infoproduto, então eu vou para o digital. O digital é uma ferramenta, ela vai ampliar a sua voz. Ela não é o seu trabalho, ela é a ferramenta que faz com que você alcance mais pessoas, logo o seu faturamento e a visibilidade vão aumentar se você usar da forma correta. Ainda que você comece com o produto digital sendo os 80%, sempre olhando para um produto físico, pensando que daqui a pouco esses 20%, o digital se torna 20%, que alimenta os 80%, pensando nessa empresa que será posteriormente vendida. Só que as pessoas vêm, o e-book, ou vou colocar um curso de 997, 497. É o volume. Eu já não tenho, estou começando, não tenho autoridade, não tenho visibilidade. As pessoas ainda não me prestigiam. Não sou convidada para absolutamente nada. Né? Quem sou eu na fila do pão? Eu vou colocar um produto de 497. Eu desvalorizo ainda mais. Essas pessoas que começam no digital, Lila, vamos falar dos empresários, dessa mentalidade maior, são pessoas acima dos 25 anos. Né? Eu comecei com mais de 30, você começou também com mais de 30. Se eu tenho uma história de 30 anos com a minha família, com filhos, com relacionamentos, eu vivi 30 anos, é muita vida. Muita vida, estudo. Inclusive, a gente não joga fora a nossa formação. No início, a gente acha que tá jogando fora. Eu não sei se você teve essa sensação ali no começo. Eu achava que eu tava jogando fora o meu diploma da engenharia. Eu me formei na UFMG, inclusive. Muita gente, quando olhou pro que eu tava fazendo de pedir demissão, falou assim, Lila, você sabe que a grande maioria, a gerente de RH da empresa onde eu era superintendente, ela virou pra mim e falou assim, Lila, você tem 30, não sei se era 31, 32 anos, você é superintendente dessa empresa, você é responsável por contratos de bilhões, você tem noção que a maioria, ou quase todas as pessoas que estão no seu momento de vida são engenheiros com 30 e poucos anos, eles têm um sonho de estar onde você está. Eu falei, eu tenho. Mas eu tenho certeza de que é isso que eu devo fazer, é esse o passo que eu fui sem olhar para trás. Eu queimei a ponte total. E quando alguém me falava exatamente isso, já que as pessoas sonham estar aí, eu falei, olha que coisa linda, eu saio e ainda abro espaço para alguém entrar. Não é maravilhoso isso? Sim. Porque nunca foi um problema pensar que alguém queria estar na função que eu estava. Sempre foi sobre... Nós estamos onde nós nos colocamos e merecemos estar. Se alguém quer estar aqui, essa pessoa pode estar como eu estive. Não é porque eu estou saindo e dando oportunidade para alguém, ou essa pessoa ela não está aqui porque ela está fazendo alguma coisa que não traz ela para esse lugar. E pode fazer sentido para ela, assim como pra gente em algum momento.
outros modelos de vida, a escolha de uma carreira. Fez sentido naquele momento, mas a gente também vai mudando e vai acessando outras visões, outras possibilidades, outros ambientes. E vamos fazendo novas escolhas. Mas o que você estava trazendo a gente às vezes acha que vai jogar tudo fora, que vai queimar toda a história, que vai queimar todo o conhecimento. E não é isso. Lá na frente a gente consegue perceber a conexão absoluta daquilo que a gente já construiu, já escreveu, já aprendeu com o que a gente faz agora. Eu vejo muito da engenharia na minha forma de empreender, de criar produtos, de direcionar pessoas, de resolver problemas meus e das minhas mentoradas. E eu imagino que você vê muito da sua formação, de tudo que você aprendeu ao longo desses 30 anos, que era o que você estava falando, e que hoje fazem parte de tudo que você faz. Não, ninguém acessa, assim, quando toda pessoa que entra na estrutura comigo ali, a primeira coisa que ela tem que fazer é escrever a história dela. Porque quando eu sentei e estruturei o meu produto, ele dizia sobre esses 30 anos. Por que os 30 anos? Porque quando eu venho falar de vendas, de negócios, eu tenho o meu pai, um super vendedor, né? Um perfil comerciante, negociador e toda aquela performance de vendas. Então, se eu aprendi muito tempo a habilidade de vendas que é treinável, eu só preciso me lembrar como é. Então, eu só precisava voltar. Eu falo que ressignificar é sobre dar uma ré para dar um novo significado. Então, eu só tinha que voltar para aquelas histórias, para aqueles momentos e me lembrar como meu pai vendia, qual era a segurança que ele tinha, por que ele tinha aquela segurança, como é que ele fazia aquilo. Então, eu já sei vender. Então, eu posso falar de vendas. Afinal de contas, são anos vendo ele fazendo isso, convivendo com isso. Quando eu venho para a parte da ordem, da estética, a minha mãe sempre foi assim, ela é uma leonina nata, sempre adorava se arrumar, adorava um batom vermelho e sempre trazia assim, a Jaqueline tem que estar arrumada, tem que estar alinhada, você é menina, você é uma moça, você não pode andar de qualquer jeito. E sempre aquela coisa, como eu ajudava, tinha que ajudar em casa ali, você precisa arrumar a casa, seus irmãos são homens, as crenças, claro, minha mãe são 10 irmãos e a maioria homem. Então, ela nasceu com essa veia, né? Do homem não vai nunca ter a mesma não vai cuidar das coisas como mulher cuida. E aí ela me ensinava isso. Então, você que tem que arrumar a casa, você que tem que deixar tudo em ordem. Então, eu entendo da ordem. Eu entendo da estética. Eu tenho referência estética. Então, eu também posso falar sobre isso. E aí vem o meu estudo. Porque foram 5 anos de direito. Foram 10 anos de órgão público. E o que eu mais fazia? A minha comunicação. Eu fazia o Ministério Público, então a gente denunciava pessoas, eu defendia pessoas. Então, eu entendi sobre a negociação, a persuasão, sobre ouvir pessoas, aquela escutativa. Deixa eu entender o que aqui para mim é um outro ponto para cobrar mais caro, né, Lila? Eu nunca vou pela solução do problema. Eu sempre vou pelo que a pessoa busca. É muito diferente. É sempre o que você deseja. Tá, eu entendo que você está vivendo esse problema, mas se você resolve esse problema aqui, você está indo para onde? Eu preciso saber o que você está buscando, porque às vezes eu resolvo o seu problema, você quer que eu resolva um problema, mas a solução dele não vai te levar para onde você quer. Então, me diz o que você quer e eu te digo se é esse problema ou se é outro que a gente vai ajustar. Então, é sempre sobre desejo do que dor, do que medo, do que insegurança. É sempre sobre motivação para qualquer pessoa. Aspiração, desejo. O que você quer, o que você busca. Pensando no cliente, né? Quando a gente vai para posicionamento, o posicionamento é sobre o outro, não é sobre mim. Então, eu tenho que me posicionar para o cliente que eu quero ter. Eu não me posiciono para o cliente que eu tenho. Com certeza. Eu não me posiciono para a audiência, para os 900 seguidores que eu tinha quando a gente se conheceu. Eu não me posiciono para os 900 seguidores. Eu me posiciono pensando em 50 mil seguidores. Eu me posiciono, se eu estivesse frente a frente com o Flávio Augusto, como eu me posicionaria diante dele? Então, é desde sempre trabalhando essa mentalidade para que outras pessoas me vejam nesse lugar. E esse é um erro muito comum. Eu vejo muitas mulheres que chegam e falam assim: eu fiz uma pesquisa com a minha audiência, nos meus stories ou com as minhas clientes. E muitas vezes elas
essas mentoradas, essas alunas estão desejando ter um outro resultado, vender um outro ticket, ter um outro nível de negócio, mas estão pegando as informações e as respostas de um público que não é o público para o qual elas querem vender. E elas não conseguem sair, enquanto não viram essa chave, elas não conseguem sair desse círculo vicioso de falarem, investigarem, né, entrevistarem aquelas pessoas, falarem para aquelas pessoas, oferecerem soluções para aquelas pessoas e continuam nesse ciclo vicioso infinito e não conseguem sair desse lugar enquanto não olham para esse referencial, para esse ideal de cliente, de negócio, de ticket, inclusive cobrar mais caro, que na verdade é elevar a percepção de valor e subir o seu preço, é leveza e abundância. Por quê? Porque é óbvio, se a gente cobra barato, se só tem um produto e faz parte, eu até vendo produtos que são bem acessíveis à comunidade, por exemplo, no formato assinatura, os workshops que eu já fiz muitas vezes, que são, na verdade, oportunidades de, no caso da comunidade, aumentar a retenção do cliente. Então, não estou visualizando a venda de um mês, na verdade, eu estou visualizando a recorrência, a assinatura e o LTV desse cliente. E no caso de produtos de entrada, workshops, imersões com tickets mais baixos, são lançamentos pagos, onde eu entrego muito valor, esse cliente passa por uma transformação e ele entra para o meu ecossistema de negócio. Então, quando a gente faz isso com clareza de por que eu estou fazendo isso e qual o sentido disso para o meu negócio, sem deixar de ter o high ticket. Mas, Lila, é inteligentíssimo o formato que você faz. E te digo por quê. Uma coisa que eu falo, é muito... Vamos lá, você fez engenharia, né? Pela lei da gravidade, é mais fácil subir ou descer? Descer. Se eu começo cobrando caro, eu vou colocando uma demanda retida embaixo do meu negócio. E quando eu coloco uma demanda retida, mas as pessoas me veem como uma pessoa que cobra caro já. Por isso que eu falo, começar no digital vendendo produto barato é errado, porque eu começo já com uma visibilidade baixa. Você começou, tanto que quando eu te acessei pagando alto ticket. Foi uma mentoria que era alto ticket. E aí, quando eu começo de alto, então eu já te vejo como uma autoridade. Então, eu me reconheço em você. E eu sei que você pode me ajudar. Se você tivesse um produto naquele momento, de 497... E não tivesse high ticket, né? Eu iria olhar para você como tá. O que a Lila vai me ensinar vai ser me vender um produto, vai me ensinar a vender um produto barato. E quando você vem com alto, demanda retida. Hoje a sua base de seguidores, de audiência, de visibilidade em plataformas, em YouTube, em tudo que você já alcança, né? Todos os canais. Aí sim, olha a quantidade de demanda retida, aí a gente começa a trabalhar o ecossistema. Aí eu tenho funis de vendas, aí eu tenho entradas por vários lados, gerando esse LTV. O que muita gente faz é começar barato e depois tentar subir. O ticket não vai conseguir. Não vai conseguir. É muito difícil, porque a minha base está inflada de gente que veio por preço. E uma coisa, você falou sobre o caro, né? E para mim é tão óbvio isso hoje. Se a gente for para a etimologia da palavra caro, o caríssimo, o querido, né? As pessoas escreviam cartas, meu caro amigo, venho te saudar. Então, quando eu coloco algo como caro, é algo que tem muito valor para mim. Por isso, cobro mais. Então, caro só vai ser para quem não vê esse mesmo valor. Chamar alguém de meu caro amigo, que eu acabei de conhecer, essa pessoa vai estranhar e vai falar, não é isso. Se eu ofereço algo de um preço alto para uma pessoa que não gerei para ela valor antes, ela não vai pagar caro. Porque ela não vê isso como algo que é apreciado por ela. Então, primeiro, valor. Maravilhoso isso. Isso dá um belo de um corte para o nosso podcast. Porque as pessoas... Pouquíssimas pessoas devem saber. E eu adoro quando alguém traz. Eu adoro também pegar a etimologia da palavra. Esse é um modo filosófico de encarar a vida e se relacionar com a vida, né? Também adoro, amo isso. E é a primeira vez que alguém me fala sobre isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Faz muito sentido. Então, você quer dizer que
É certo a gente falar, a gente pode falar e a gente deve falar assim, o meu é mais caro? Porque eu tenho valor. Desde que eu consiga ver o meu valor e o valor do meu produto. Se eu sei que o meu trabalho vale, porque a Lila saiu da casa dela. Ela deixou a filha, ela deixou o cachorro, ela deixou a vida dela lá para vir até aqui. Quanto vale em valor? Não é em preço. Quanto vale isso? E aí, valor é inestimável. Não tem como eu colocar um preço no valor. Então, eu vou tentar cobrar próximo daquilo que eu consigo ver de valor. Se eu cobro muito baixo, eu não posso querer que o meu cliente valorize o meu trabalho depois. Então, o meu é mais caro porque eu aprecio tudo aquilo que eu faço. E porque eu entrego o valor que as pessoas buscam nisso. Mas antes de eu falar que é caro, eu preciso mostrar valor. Eu preciso entender quais os valores dessa pessoa. E valores da vida dela. É uma pessoa que respeita o quê? Que para ela é importante a liberdade, para ela é importante a família, para ela é importante a espiritualidade. E se ela vê valores próximos aos meus, provavelmente tudo que eu oferecer a ela não vai ser nada caro. E aí você pode colocar produto de... Conheço pessoas que têm produtos de 400 mil reais, Lila. E vende muito bem. Porque para aquelas pessoas não é alto o preço. Não é o caro, porque é apreciado. Eles apreciam o trabalho daquelas pessoas. Por isso vale muito. Então, assim, eu vejo o caro como algo muito positivo. Quando alguém vira para mim e fala, tá caro? Eu falei, que bom que você me trouxe isso. Concordo, vou subir. E você pode até, é aí que você deseja. Você com essa visão sobre o caro, do caríssimo... Quando você vê algo e a pessoa fala, olha, isso aqui é caro. Você fala, é esse que eu quero. E você trouxe um ponto, Jaque, bem importante, que é o seguinte. Esse mostrar valor. A maioria acha que é sobre falar dos benefícios do produto. O que é, na prática, esse mostrar valor para a mulher que está nos assistindo, que quer subir o seu preço, quer cobrar mais caro, mas ainda não consegue fazer com que o seu público perceba valor naquela oferta? Por onde ela começa? O valor nunca está na técnica, Lila. Toda técnica, ela é commodity. Então, assim, se a gente vai para a parte técnica, vamos pegar a engenharia, o direito... Vou pegar o direito, né, da base da minha formação. Se eu vou pela lei seca, que é como os juristas falam ali... Eu consigo só iniciar um processo para defender alguém ou para acusar alguém. Pela engenharia, você tem uma técnica, mas você precisa unir todas as variáveis, né? Você vai construir uma barragem, você tem que pensar nas variáveis. Só a técnica não vai ser o que vai te levar para o resultado final. O valor está sempre no resultado final. Eu preciso sempre, por isso, trabalhar tanto a visão não só comigo, mas para que me leve a trabalhar a visão com o cliente, que é, quando a pessoa te busca... A analogia que eu gosto de fazer é... Imagina que uma pessoa vai te convidar para fazer uma trilha. E, naturalmente, o que ela vai te trazer de positivo é a vista. Né? Lila, vamos, porque a vista, ela é incrível. Ela é maravilhosa. É uma vista nunca antes, assim, que você vai sair de lá extasiada. Você não vai se esquecer disso. E aquilo ali te gera desejo. Aquilo ali é o maior valor, porque eu não vou me esquecer. Eu vou poder contar para as pessoas. Aquilo ali vai me trazer abundância. Aquilo ali vai me trazer aquela sensação de liberdade. Aí, claro, pensando no que para cada pessoa é importante. Agora, imagina que eu vou te convidar para fazer uma trilha comigo e eu falo, Lila, olha só, vão ser 3 horas de caminhada. E aí, eu preciso que você leve uma mochila e que você coloque repelente, garrafa d'água, que seja um tênis. Provavelmente, a gente vai ter que dar umas paradas para comer alguma coisa, porque é uma trilha bem demorada e bem cansativa. Mas olha, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai ficar muito bom. E aí, eu vou te explicar qual é a técnica, tá? Para subir toda essa trilha. Eles chegaram a construir uma parte ali, uma estrada, né? Mas uma outra tem lama. Imagina que eu tô te falando dessa técnica, você que não é conhecedora do processo. E aquilo ali vai parecer tão dispendioso para você que você fala, me manda uma foto. Não vai nem fazer sentido ficar te ouvindo. Não, porque eu não tô nem entendendo sei nada. onde isso vai me levar. A sensação que passa pra pessoa é, tô perdendo tempo ouvindo isso. É que todo o processo é dispendioso. Eu não alcanço uma vista grandiosa sem passar pelo processo. Mas o processo faz parte do como.
E o meu produto, o valor de tudo, não está no processo. Imagina se para que tivéssemos filho, se a gente pensasse em todo como, ninguém teria. Todo o processo de acordar de madrugada, de amamentar, de parir, quem teria? Vamos pensar em todo no processo. O que as pessoas falam? Ah, mas ser mãe é maravilhoso. Imagina, todo mundo fala dos resultados na vida. Por que ir para negócios eu vou falar da técnica? Imagina se eu procuro uma pessoa, quando eu vou fazer o parto, e a pessoa vai me explicar da técnica do parto. Eu não quero saber da técnica. Eu quero saber se vai dar tudo certo. Eu quero que você me transmita segurança e me diga que no final vai dar tudo certo. É isso que eu compro de qualquer pessoa, de qualquer coisa, nos relacionamentos. Você não começa namorando ou se casando com alguém pensando nas manias, nos defeitos, nos erros, nas intercorrências do caminho, se aquela pessoa adoecer. Não, você pensa o quanto é positivo você ter um parceiro do seu lado. É sempre o resultado. E aí o valor soma-se ao valor que você vê em você. Se eu vejo valor em mim, eu consigo gerar valor para o outro. E se a gente vai para o mundo dos negócios, a gente está falando de ROI, né? Então, dentro dos negócios, o Joel traz muito essa visão de que não existe precificação pelo mercado. Você não cobra pelo mercado. Você cobra pelo resultado. Você cobra pelo ROI que você vai dar à pessoa. Então, imagina que a Jaqueline lá atrás tivesse pago para a Lila um produto de alto ticket, e aí eu chego para você e falo que em 3 anos eu faturei mais de 5 milhões. Quanto deveria custar quanto de ROI a Lila me deu? Porque você fez o processo inicial comigo. Qual foi o ROI que a Lila me deu? Fazendo as contas. Você lembra na época quanto foi a mentoria? Eu não lembro. Eu peguei um bônus ali do lançamento, né? Mas eu acho que era 3 mil, chegava nas casas dos 9 ali, a 4 mil. Vai. Olha só, eu também não cobrava tão high ticket assim. Hoje, eu também tenho produtos acima de 100 mil reais. Eu não lembro, eu acho que era a segunda turma da Eagle. Da Eagle. Tinha 2 anos e meio, talvez, que eu tinha começado no A Lila Inspira. E faz parte esse processo também, né, Jaque? Da gente ir degrau por degrau. É claro que o tamanho desse degrau, cada um vai entender de uma forma, porque é isso que você está trazendo, por exemplo. É claro que essa percepção de valor que a gente vai ser capaz de transmitir, de mostrar para as pessoas, ela está relacionada tanto à proposta de valor que eu estou trazendo para ela, de resultado, de destino, de ideal, onde ela chega, as aspirações, quanto com o quanto eu vejo de valor em mim. E eu acredito que isso tem um pouco a ver com epigenética, até a gente chegar num determinado resultado, ou a gente realizar alguma coisa e a gente reforçar ou validar de alguma forma, ou perceber. Olha só, eu consegui chegar até aqui, ou consegui ter esse resultado, ou consegui vender esse ticket. E aí a gente aumenta e aumenta de novo e aumenta de novo. Comigo foi assim, o meu processo foi assim. Comecei cobrando menos do que você, mas fazendo consultorias de 1 hora, 2 horas, consultorias assim pontuais. Mas eu acho que o ticket que eu comecei de mentorias foi R$397 por uma consultoria ali de 1 hora. Hoje isso não existe. Entrego consultorias individuais, mas são tickets que somam aí múltiplos 6 dígitos. Mas foi um processo. Eu não comecei hoje cobrando 100 mil reais. Acredito que pode até acontecer para muitas pessoas. Isso vai depender da sua bagagem até aqui. Qual é a proposta de valor que você pode propor para o seu cliente e o quanto você acredita e vê valor em si mesmo. Como é que foi para você, Jaque, esse processo até chegar aqui? Quando a Lila começa, se a gente pegar a base do digital como uma ferramenta, quando você coloca um preço ali abaixo de R$1.000, é natural que para você comece pensando que vai ser mais difícil ainda alcançar pessoas, porque o Instagram ainda não é aquela coisa que deu aquela hypada depois da pandemia, né? Então, assim, foi 2020 para frente, foi quando você começou esse processo. Então, as pessoas da internet estavam naquela base dos lançamentos, ainda dos lançamentos de ticket baixo. Hoje, as pessoas já usam muito a plataforma, além de outros canais que começaram a crescer. Então, eu penso que eu preciso olhar para o momento do mercado. Então, assim, posso criar um produto de alto ticket. Para todo mundo pode ter um produto de alto ticket. A gente está falando de produtos acima de R$3.000. Hoje é muito possível, porque a internet entrega muito mais. E como é que eu vou começar?
né? E aí eu te digo como é que eu comecei também. Eu tenho que pensar qual é da minha história. O que eu quero ensinar para as pessoas. Porque, se a gente coloca 5 tudo ou nada da nossa vida. Se eu pego 5 decisões da minha vida. O que eu não queria viver mais, para queimar essa ponte. E o que eu queria viver. Então, tudo ou nada, decidi me casar. O que eu não queria viver e o que eu queria viver. Decidi me separar, decidi ter um filho, decidi pedir exoneração. O que eu não queria viver e o que eu queria viver. Eu queria viver abundância financeira porque eu precisava muito de dinheiro. Então, não tinha como eu não colocar isso no meu processo. Porque tudo ou nada é possível, é ensinável para as pessoas. Porque eu já passei por essa dificuldade, por esse processo. Eu sei o que é passar e como é passar. Aí eu vou pensar no nível disso e para as pessoas que eu quero vender. Na escada. Se eu decido vender para uma pessoa que está um degrau abaixo de mim, né, eu vou cobrar menos. Não vou cobrar 120 mil reais. Mas se eu estou aqui em cima, porque nós vamos subindo também nos negócios, na vida, nos relacionamentos. E vamos tendo decisões cada vez mais difíceis e que a gente consegue passar por isso. A nossa mentalidade está mais treinada. Logo, eu posso ter produtos cada vez mais caros para ensinar coisas cada vez mais difíceis. Então, esse preço ele vai subindo naturalmente, pensando, quero ensinar o primeiro degrau. Não. Aí eu subi 5. Eu quero continuar falando com essa pessoa do primeiro degrau. Mas eu não posso cobrar tão caro mais, porque ela está no processo inicial. Mas quem está num nível mais alto, paga mais caro. Quanto mais alto eu tô, menor é a chance de eu querer perder dinheiro. Quanto maior o meu negócio, se eu errar, maior eu perco mais. Uma decisão, quando eu tenho pouco, ela me custa pouco. Uma decisão, quando eu tenho muito, ela me faz perder 1 milhão. O que ajuda a subir o preço? Eu estou pensando no mercado empresarial, né? O empresário hoje em dia, na minha época, existiam não só os MBAs, a pós-graduação, o doutorado, o mestrado. Imagina que a Lila hoje, no momento de negócio que ela tá, você vai sentar a bunda na cadeira para poder fazer um doutorado em qualquer área, para você melhorar um MBA em gestão. Ou você quer aprender com quem já passou pelo processo, para que você não erre e faça já do jeito certo. Então, assim, você paga para alguém e fala, olha só, eu preciso ajustar isso daqui no meu negócio. Quanto custa? E aí, quanto é que você economiza? Uma decisão certa te faz faturar 15 milhões a mais. Uma decisão errada te faz perder 15 milhões. E quando a gente está falando dos empresários aqui que discutem isso nos bastidores, eles não têm com quem contar. Por isso, esses produtos vão custando cada vez mais alto. Então, a minha jornada, ela veio... Eu comecei cobrando R$ 2.500. Mas eu estava no momento da internet um pouco mais favorável, falando em alto ticket. Tinha um player que já era muito conhecido que estava lançando um produto de 30 mil. Ali na época. Eu falei, nossa, então tá começando, o mercado tá tracionando para esse lado, eu posso começar ali. Ainda não era um alto ticket, porque seria acima de 3, né? Depois eu, insegura de colocar 10, fui para 5. Vendi. E aí, toda vez que alguém validava o meu preço, eu subia. Jaqueline, você subia o preço a cada pessoa que pagava? Sim. E se a pessoa não pagasse? Eu continuava oferecendo para algumas até eu falar, tá, eu preciso colocar mais valor para eu conseguir vender por 10. Porque se eu oferecer por 10, a pessoa não pagou. E eu não acredito em cliente errado. Não é o meu cliente ideal. Eu preciso entender o que ele vê de valor para que eu ofereça valor para ele se eu quiser atender essa pessoa também. E muitas vezes a pessoa insegura que não quer atender o cliente. E à medida que eu fui entendendo muito mais de negócios, aplicando, errando menos, eu posso ensinar isso para as pessoas e elas não precisam perder o que eu perdi de dinheiro, de oportunidade. Então, quanto custa isso? Isso custa mais caro. Porque eu vou fazer ela economizar mais ou receber, faturar mais, lucrar mais. Então, o preço vai subindo. Qualquer coisa que é ensinável tem um preço. E eu preciso saber do resultado que eu gero para a pessoa. Se eu estou subindo no meu negócio, na minha vida, a pessoa também vai subir junto comigo. Perfeito, Jaque. Então, você acredita que faz parte do processo essa escada de percepção de valor sobre si mesma e de preço do nosso produto? E a pessoa pode começar já cobrando muito mais. É possível uma pessoa começar cobrando 20 mil reais? Sim. Às vezes é uma pessoa que está começando ali a sua jornada, ela já viveu muito nos negócios. Então, imagina, eu tenho uma mentorada que ela vendia doce. Eu tenho uma outra mentorada que vendia pano de prato no sinal. Muito nova. Então, a jornada empreendedora dela começou muito mais cedo. Com certeza. Então, hoje, ela pode começar com um produto de 20 mil reais? Sim, ela pode, porque ela tem mais história, bagagem e consegue ajudar pessoas num nível acima. O primeiro degrau de cada um vai ser 1.
De alguns vai Exatamente. ser 1.000, 5, 10, 15, 20, 100. Essa que já pode começar cobrando 20, cobrando 50, ela certamente daqui a pouco vai poder cobrar 500, 1 milhão, 2 e até mais, Sim. né? Dependendo de para quem ela tá vendendo. Às vezes é para um CNPJ, é para uma empresa, e já que muitas mulheres não vendem o resultado financeiro, aquilo que elas entregam não impacta em ROI, em lucro, em faturamento. Terapeutas, mulheres que são do mercado de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Então, pensando em todos os possíveis contextos, nichos e primeiros degraus diferentes. Quais são as 3 estratégias ou 3 passos mais importantes para que essas mulheres sejam capazes de cobrar mais caro a partir de amanhã, por exemplo? É possível? Para qualquer pessoa, tudo é precificável. O primeiro ponto, eu preciso avaliar para o meu cliente, para minha paciente, o resultado final. Independente se eu trabalho com mentalidade. Tá? Uma coisa que é difícil é as pessoas fazerem essa engenharia reversa. Eu preciso partir sempre do topo, do resultado final. Então, é uma coisa que eu falo para as meninas. Olha para o topo, foca no topo. Qual é o topo que você entrega? E Lila, é tão difícil, é a falta de clareza, eu percebo, né? Quando eu pergunto para a pessoa, tá, o que você entrega? A pessoa começa a falar, não, qual é o resultado? O que Elas você falam muito entrega? das ferramentas, De do tudo, processo, do como. Porque o processo foi árduo para ela. Mas não significa que ele tem que ser para mim ou que você tem que me contar agora. Então, assim, eu quero saber do resultado. E na hora de ir pro resultado, elas se sentem inseguras. Mas elas já sabem, porque o resultado é só ela olhar para ela. Se ela parar para pensar assim, por 1 minuto, ela consegue saber qual é o resultado que ela gera. E o resultado, ele faz parte do todo. Então, tá, eu trabalho mentalidade. Aí eu chego para uma pessoa e falo assim, tudo bem. Essa mentalidade, qual é o resultado que ela vai me trazer? Ah, o que você quiser. Mas eu não quero comprar tudo. O que olhando para minha história, que você, que é mentor que eu escolho, profissional que eu escolho, médico, terapeuta, psicólogo, qual o resultado que você acredita que eu quero mais? Eu cheguei para você para falar que eu tô com um problema no meu relacionamento. Então, eu não quero emagrecer. Ah, mas é consequência. Consequência, eu não quero emagrecer. Eu quero resolver meu relacionamento. Ah, mas emagrecer faz parte do processo. É o processo. Eu quero resolver o meu relacionamento. Você vai me ajudar a resolver o meu relacionamento trabalhando a minha mentalidade? Vou. Então, eu tenho que pensar no resultado final. Quando eu melhoro o meu relacionamento, o que mais eu vou melhorar à minha volta? Qual o resultado que você me gera? Como eu posso? Então, assim, sempre no resultado. Então, vamos trabalhar a mentalidade dessa pessoa. Trabalhando a mentalidade dessa pessoa, ela se torna uma pessoa mais próspera, mais abundante na casa dela. Ela serve mais as pessoas que estão à volta dela. Ela é mais feliz, ela vai conseguir perder peso. E aí, eu vou para a engenharia reversa. Então, primeiro passo, o topo. Qual é o resultado que você entrega? Depois, para eu poder cobrar. Daquela cliente ali, eu tenho que pensar, qual é a jornada dela comigo? Quanto tempo eu vou precisar ficar com ela para levar ela até esse lugar? Quantas horas? E aí eu tenho que pensar no meu valor do meu tempo. Afinal de contas, eu estou abrindo mão de estar com a minha filha, de estar com a minha família, de às vezes um compromisso para estar ali direcionando uma pessoa. Eu escolhi aquilo. Quanto vale isso? Aí eu começo a precificar. E nessa precificação eu preciso entender este cliente com o qual eu estou comunicando, pesquisa de target, pesquisa de público que eu tenho hoje, que me acessa em percepção de autoridade, pode pagar por isso? Então, eu posso vender para essa pessoa, mas eu não gostaria de cobrar tão barato. Então, eu vendo para essa pessoa e vou ajustar a minha comunicação para falar com o público que pague mais caro, que pague mais, que veja mais valor. Então, é difícil metrificar em números. Se eu focar só em um ponto. Porque quem melhora o relacionamento, melhora o trabalho, melhora a carreira. Quem melhora a carreira vai poder multiplicar mais em dinheiro também. Se eu não multiplico em dinheiro, eu faço meu marido multiplicar em dinheiro, porque mulheres virtuosas e sábias dentro de casa fazem com que os maridos também prosperem. Por quê? Porque o dinheiro está circulando no mundo. Eu escolho se ele vai passar pela minha mão ou não. Eu não quero que ele fique. Afinal de contas, o pior investimento é uma poupança. Eu não quero que ele fique comigo. Eu quero que ele circule. Então, o dinheiro passa pela mão de todo mundo como uma forma de tangibilizar essa prosperidade. Eu não vou vender dinheiro se eu trabalho com mentalidade, mas eu consigo precificar se eu vou levar para esse lugar. E eu sei que se eu tenho uma cliente que melhora faturando e lucrando mais, eu quero mais é que ela faça mais dinheiro e se sinta mais realizada. E não é que tudo é material, sabe, Lila? É que as pessoas, é isso que vem da crença.
de que dinheiro não dá em pé, que pessoas que cobram caro ou têm muito dinheiro ou vivem o luxo são arrogantes. São crenças. E as pessoas não conseguem lidar com essas crenças. São coisas que elas acreditam. Eu preciso mudar isso. Eu não posso vender pensando em trabalho. Eu tenho que vender pensando em resultado para aquela pessoa. Sempre. E isso também tem muito a ver com o quanto essa pessoa já investiu ou investe em si mesma. Em conhecimento, em crescimento, em aprendizado. Se ela mesma não tem ou nunca investiu o high ticket para o seu próprio desenvolvimento pessoal, por exemplo, como que ela vai cobrar high ticket? Não. É difícil, né? Ela nunca fez esse movimento. Como é que ela vai cobrar um high ticket? Por exemplo, você que está aí do outro lado, que deseja cobrar 10 mil reais pelo seu programa, pelo seu processo. Mas você nunca investiu 10 mil reais. Não é incoerente? Não parece incoerente? Não cobra. Ela não. Eu falo que quando a pessoa paga caro, no outro dia ela já subiu o preço de todos os produtos. Porque ela já desembolsou. Então ela falou assim, tá, se eu mereço, se eu pago isso e sinto que eu mereço, né, que eu tô pagando para desenvolver, então eu vou subir o preço. Eu subi muito o preço de várias estruturas minhas, investindo cada vez mais alto. Eu investia e na minha visão era, eu preciso agora fazer o próprio negócio se pagar. Para ele se pagar mais rápido, e eu tô trazendo um conhecimento novo, um acesso novo, uma solução e, né, alcançar algo maior, então, a partir de amanhã, todos os preços vão aumentar. Perfeito. A gente tem que ser essa pessoa em primeiro lugar. Mas é mais sobre quem você é e quem você se torna e quais são as suas atitudes e comportamentos diante da vida e de produtos, inclusive, desse processo de vendas, do que sobre o que você faz. Porque se você não é essa pessoa que investe em si e no seu negócio, por exemplo, dificilmente você vai conseguir ser essa pessoa que faz com que outras invistam em você. Para não dizer que é impossível, porque eu sou do tipo que acredita em todas as possibilidades. Mas é muito difícil. E isso eu vejo em todas nós. E isso faz parte dessa mentalidade empresária e empreendedora, porque não é uma visão de curto prazo. É uma visão de negócio, é uma visão de longo prazo, é uma visão de investimento e de crescimento. O natural, quando a gente pensa em negócio, é a gente estar disposta a investir para colher lá na frente. Sim. E não investir, já começar a colher, e eu quero cobrar high ticket, mas eu não compro high ticket. A visão é de longo prazo, o jogo é de curto. Eu tenho que pensar que negócios têm metas e métricas, mas a minha mentalidade precisa ser infinita. Porque o que vai acontecer é que se eu estabeleço uma meta, então eu vou cobrar, sei lá, 200 mil reais num produto, que pra gente parece muito absurdo. 200 mil reais em um produto. E depois, eu vou cobrar quanto? Porque senão, eu vou chegar em 200 mil e eu vou estagnar. E uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Negócios. A maioria, não vou falar a maioria, mas grande parte dos empresários tendem a não desenvolver a mentalidade para além do negócio. A mentalidade precisa ser infinita. Eu preciso pensar além dos números do meu negócio. Se eu não penso além dos números do meu negócio, eu vou quebrar, porque eu tenho que pensar em vender este negócio lá na frente. Então, eu tenho que pensar grande. Então, é longo prazo, mas o jogo tem que ser curto. Alcança, ajusta. Alcança, ajusta. E é sempre essa renovação da minha projeção para o negócio. E aqui, claro, eu tenho que trabalhar na minha segurança. Isso tem tudo a ver com essa transformação pessoal. Esse ajusta e se transforma e sobe o preço. Isso tem a ver com se tornar essa pessoa ao longo desse processo que vai crescendo. Mas, Jaque, na prática, lá seja presencialmente, numa palestra que eu vou dar, uma reunião que eu vou fazer, um stories que eu vou gravar, um vídeo que eu vou gravar, uma conexão que eu vou fazer, eu posso cobrar mais caro de qualquer jeito.
eu preciso me comunicar de alguma forma, eu devo me portar de alguma forma, eu devo me vestir de alguma forma, nesse aspecto mais imagem e posicionamento, postura, comunicação. O que é fundamental, o que eu devo fazer para ser essa pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, eu pago, mesmo que o preço dela seja 3, 4, 5, 10 vezes mais do que de outras pessoas, eu pago porque vale isso. Tirando o valor, o resultado que a gente já falou, no aspecto, o que eu vejo nessa pessoa. O que precisa, o que é fundamental? Coerência. Coerência para a pessoa não ser vista como um personagem. Principalmente porque se eu vou para posicionamento, tá, então eu me posiciono para o cliente que eu quero ter. E aí eu acredito que eu preciso estar de terno e gravata. Aí eu preciso estar com a alfaiataria. Aí porque a pessoa do batom vermelho. Aí a pessoa da água na taça. Nunca foi sobre isso. Eu posso ter um estilo borro, totalmente leve, usar tênis e vender cobrando R$200 mil, naturalmente, desde que haja coerência. A coerência é o pressuposto da segurança. Eu pago por aquilo. O ser humano busca previsibilidade em tudo. Eu busco segurança. O lugar é seguro aqui por quê? Porque tudo é previsível. Imagina que se a gente não tivesse horário para acordar, se a gente não pensasse em comer, se a gente não tivesse que fazer atividade física, se a gente não tivesse que desde cedo acordar para poder ir para a escola, se a gente não tivesse os compromissos da tarefa de casa ali para poder... É previsível que terei eu tarefas todos os dias para executar. É previsível que eu preciso trabalhar todos os dias. O ser humano busca por previsibilidade. Eu busco por previsibilidade nas pessoas. Se eu vejo uma pessoa cobrando caro, mas ela não vive aquilo, como pagar um produto e vender, isso é incoerente. Incoerência gera insegurança. Insegurança, as pessoas não pagam mais. Então, quando eu vou para uma palestra, eu tenho que entender a coerência da Jaqueline, né? Quem é a Jaqueline? A personalidade dela, o jeito dela se vestir, o jeito dela falar, para quem agora ela vai falar. Então, o processo da coerência começa comigo, primeiro, quem eu sou, ok? Para quem eu vou falar nesse momento? Tá, então eu vou para uma palestra onde o ticket é de quanto, né? Ou qual é o resultado que eu vou gerar? Por que essas pessoas me contrataram ou me chamaram para essa palestra? Eu quero que, Lila, você vá entregar uma palestra para essas mulheres para elevar esse nível de energia e frequência do meu negócio. Tá, você quer que elas produzam mais dentro do seu negócio? Qual o resultado que você vai ter se elas começarem a produzir mais e virem bem vestidas para cá? Meu resultado vai ser esse. Ótimo. O meu preço ele precisa ser coerente com o resultado que eu estou gerando. Não é só a minha hora, né? É incoerente se eu gero um resultado alto e vou cobrar R$1.000 numa palestra. Isso vai gerar insegurança em quem está querendo te contratar. Porque é incoerente. Ela vai me gerar um resultado de R$100 mil, ela quer me cobrar 1.000. Alguma coisa está errada, ela vai entregar muito pouco. A coerência comigo, com agora a parte do posicionamento, quem é o meu cliente, qual o resultado que eu vou gerar para ele e com quem eu estou falando. Então, além do resultado, agora eu estou conversando com você. Eu vou me adaptar, sem sair de quem eu sou, a você. Já que isso não é construir um personagem, não. Porque você não conversa com a sua filha da mesma forma que você conversa com o seu marido. Você não se veste no trabalho da mesma forma que você se veste quando você vai pra praia. Você usa um perfume para ir pra academia, ou nem usa um perfume. E quando você é convidada para um jantar especial, uma premiação, você vai escolher o perfume que você tem mais especial. Então, se eu sou essa pessoa, eu só preciso entender qual dessas versões eu me apresento agora para quem eu vou falar. É a minha personalidade que tá ali. Não é um personagem. Não é me baseando em alguém que se vestiria de tal forma. Não. É qual versão da Lila vai falar com essas pessoas agora? De que forma essa Lila vai vestir? Pra quem ela tá falando? E você se sente confortável com essa roupa e com essas pessoas? Sim. Então, você só vai. Porque ali tudo é coerente. E quando é coerente, eu também me sinto segura. De abrir a câmera e saber com quem eu tô falando. Pra quem eu tô falando. De ir para uma palestra e saber com quem eu tô trocando ali naquela palestra. E de cobrar um preço. De chegar e falar, olha, custa 20 mil, custa 30 mil reais. E eu saber que vale, porque eu sei o resultado que eu vou gerar. Maravilhosa. Eu vou mudando os meus looks conforme as convidadas. Eu não sei se você já reparou. Você, Águia Soberana, você já reparou aí do outro lado? Você que tem nos acompanhado. As peças que eu escolho, os looks que eu escolho, eles são muito intencionais.
E eu conheço todas as águias que vêm aqui, a grande maioria são mentoradas, foram mentoradas. Eu conheço a personalidade delas e eu escolho o meu look com base também nas convidadas, sem deixar de ser a Lila. Olha, eu estou leve e abundante aqui hoje, não tô? O que você achou, Jaque? E eu fiquei curiosíssima. Ontem estava eu olhando e procurando, pensando quem é, porque eu vi exatamente isso. Eu vi a Lila em todas, maravilhosa, abundante, elegante, olha, elegantíssima em todas elas. Porque Todas as sempre versões. mantendo a sua essência. Exato, e eu apareci mais borrô em alguns. Hoje vocês vão ver também algumas variações, mas sem deixar de ser quem eu sou. Porém, como é que eu posso dizer? A sua essência. Trazendo a minha essência e me conectando com vocês e com a energia de vocês também. Então, eu vim aqui toda leve e abundante para conversar com Jaqueline. E vou contar mais detalhes. Como eu sei que Jaqueline, ela tem um perfil também parecido, eu imagino. Eu nem sei se eu sei disso realmente ou se é uma percepção que eu tenho sobre você. Mas eu imagino que você seja dominante e influente. Eu também sou dominante e influente. Apesar de que vocês me conhecem numa versão, às vezes, mais leve. Pode achar, sei lá, né? Mas sou dominante e influente. Eu vim com um brinco de águia aqui, ó. Águia, não sei se vocês estão vendo aqui. Vocês sabem, chamo vocês de águias soberanas. Para vocês se lembrarem que são senhoras de si mesmas. Eu vim com a águia porque já que com essa dominância e influência, eu falei assim, vou trazer a águia bem forte aqui. Vou trazer um cinto aqui forte, porque eu quero ficar aqui na mesma frequência. E eu sou essa pessoa, o bracelete também. Isso é muito importante mesmo. Eu acredito que é até um pouco de rapport. A simbólica, Lila, comunica muito. Por exemplo, se você tem uma peça muito fechada, né? Então, eu tenho essa região do pescoço que ela me coloca suscetível. É uma área, né? Pensando aqui nessa região, historicamente falando, ela me deixa disponível. Se eu coloco um cabelo preso e eu tô com uma roupa mais aberta, eu tô totalmente aberta a você. Quando você põe uma roupa fechada, mas você tem uma roupa clara, tem uma leve transparência, o cabelo solto, ondulado, você já vai gerando com ondas a conexão. Mais ainda, quando eu coloco o cinto, eu tô chamando olhares para as pessoas, para essa região da multiplicação. Porque eu tô falando desse órgão, eu tô falando dessa parte baixa, Ventre. dessa flor, disso que prospera, que abunda. Então, mesmo que seja o elegante e às vezes, tá mais fechada, só que você tá disponível para o nosso contato, para nossa conversa, para que a gente troque. Então, simbolicamente falando, isso também comunica o tempo todo. A imagem sempre vai chegar antes no meu impacto. Quando a gente está falando de magnetismo, para eu querer saber se é coerente, eu preciso primeiro olhar para você e falar, quero ouvir mais, quero saber mais. Já me chamou a primeira atenção. E isso na base simbólica, eu preciso saber de quem eu quero chamar a atenção. Essas pessoas se interessam pelo quê? Elas gostam de quê? Então, quando você analisa, né, o dominante, o influente, do que ela gosta, pelo que ela se interessa, que é parecido com o que eu me interesso, porque eu não perco a minha essência. Então, até para rodar tráfego, são interesses. Total. Mas não são só interesses do meu público. Precisam ter interesses meus. Interesses que eu me conecto com, que as pessoas vão procurar e que eu também procuro. Então, se eu me interesso por café, se eu gosto de café, eu vou procurar marcas de café para colocar ali na minha lista de interesses do tráfego para atrair pessoas que também gostam. Aqui é conexão. Ninguém compra por conexão. Mas ela é imprescindível para o desejo. Perfeito, Jaque. Além disso, o que você acredita que seja indispensável para qualquer pessoa se destacar no seu mercado? Destaque. Lila, o que eu tenho assim, ninguém corre no escuro. Ninguém corre. Imagina que você se prepara para uma corrida, mas apagam as luzes e pedem para você correr numa mata fechada. Então você vai se sentir muito inseguro de correr ali.
Se você tem essa clareza, eu nem preciso de coragem, porque eu consigo visualizar o que tem lá na frente. Então, para qualquer pessoa se destacar em qualquer negócio no mercado com essa clareza dos objetivos, eu não posso ser uma pessoa morna. Uma pessoa que não sabe o que quer, que está em cima do muro, e existem, eu preciso buscar uma ajuda. Olha, eu não estou conseguindo enxergar. Será que é você que vai acender a luz para mim? Ou vai me dizer o caminho até que eu consiga enxergar? Porque eu preciso de direcionamento. E aí é como eu te disse, ninguém chega sozinho, né? Ninguém vai sozinho. Então eu quero me destacar, eu preciso buscar uma pessoa que já se destacou da forma como eu quero. Então, o que é destaque para mim? Destaque para mim é faturar mais? Destaque para mim é ter uma família próspera? Destaque para mim é pode ter um ser carro? autoridade, pode ser visibilidade. Eu tenho que pensar o que para mim hoje é se destacar. Para algumas pessoas é viver no off, mas ter uma vida luxuosa. Para outras não é ter uma vida luxuosa, mas é ter uma vida livre, é poder viajar ao mundo. Então, eu vou buscar pessoas que me direcionam ali a conexão, né? Que já alcançaram. É sobre o ser, ter, fazer, né? Eu preciso encontrar alguém que ou já é o que eu quero ser, me tornar, ou já faz o que eu busco fazer, ou tem o que eu quero ter. E nesse lugar, a pessoa já é destaque para mim, então eu vou, primeira visão, eu vou buscar esse destaque e eu posso acessar essa pessoa, senão eu preciso entender o que ela fez para estar lá. Para destaque, eu preciso ter clareza do meu objetivo. Perfeito. Quando você contou sobre... Você tomou virtudes e forças do seu pai e da sua mãe e você conseguiu trazer isso para a sua autoimagem e a sua percepção de valor sobre si mesma. E isso fez toda a diferença para você se tornar, se perceber uma mulher mais segura, mais confiante e cobrar mais caro. E eu vejo que isso tem tudo a ver com constelação familiar. Se você que está aí do outro lado não honra pai, mãe, seus antepassados, se você não reconhece as forças, as virtudes dos seus pais, é muito difícil você perceber e reconhecer valor em si mesma. Porque somos parte de pai, mãe, avô, avó. É muito importante você reconhecer forças. E tem muito defeito que você vê no seu pai e na sua mãe, que você só olha o lado negativo, mas tudo tem dois lados. Esse universo é dual. Da mesma forma que você olha para alguma característica e você pode achar que aquilo é só ruim, na verdade aquilo é um extremo que você está olhando, mas você pode ter certeza que daquele mesmo elemento, eu tenho certeza que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó transforma isso na vida mesmo e aquilo traz muitas coisas boas. Vou dar um exemplo prático. Eu sempre achei, por exemplo, que o meu pai, impulsivo, impetuoso, muito corajoso até demais, tomou decisões equivocadas ao longo da vida. E aí eu só olhava para as decisões ruins, para as parcerias feitas assim de uma maneira informal, onde ele não cuidou de alguma coisa e aí acabou quebrando e pronto, perdeu tudo que ele tinha. E eu olhava para isso só aspecto negativo, sem perceber que, espera aí, esse impulso, essa coragem, essa ousadia, ela pode ser transformada em algo positivo. E eu posso, então, pegar essa característica do meu pai e tomar para mim. Olha só, eu também tenho isso. E fazer isso com a minha mãe, com meu pai. Você fez isso, Jaque. Eu acredito que isso fez toda a diferença para você reconhecer o seu valor e se posicionar nesse lugar de valor. Tem uma frase, né? Uma mentorada minha disse uma vez que trabalha exatamente trabalha com psicossomática. Uma médica que trabalha com psicossomática. E aí essa frase que é assim, maravilhosa. Julgou, atraiu, repetiu. Eu acredito que nego alguma coisa no meu pai, no final, eu vou atrair isso pra mim, eu vou repetir isso. Não tem como.
tudo aquilo que eu julgava, no meu caso com a minha mãe, eu atraí e eu repeti. E eu não entendia o que estava acontecendo. As pessoas confundem a honra com a aceitação e a convivência, ou com o amor. E isso não tem nenhuma relação. Lila, eu nunca vou ser maior que os meus pais. Assim como a minha empresa criada por mim será maior do que eu. Não existe CNPJ maior do que o CPF. Se eu busco imagem e semelhança de Deus, e Ele é maior do que todas as coisas, tudo que veio antes de mim é maior do que eu. E eu preciso me colocar nesse lugar humilde, de entender, sim, o meu pai e a minha mãe são maiores do que eu. No entanto, eu tenho a obrigação de ser melhor do que eles, porque a gente está num processo que é para frente, não é para trás. Então, eu honrar os meus pais e eu entender o que eles fizeram de positivo, de bom, tá? Eles me ensinaram isso de positivo. Porque se eu analisar o contexto, eu vou julgar, porque o contexto era completamente diferente. O julgamento vem de como eu faria, mas não era você ali. Não tem como, Lila, pra ninguém, não é só com os meus pais. Eu não consigo olhar pra uma pessoa e julgar ela, porque eu jamais vou saber qual é o contexto da decisão. Então, uma mulher se separar, eu não me separaria, porque o marido é incrível. Mas qual é o contexto? Ela apanhou? Qual era a situação que ela vivia? Não é sobre ser feliz, não é sobre acabar com um relacionamento. E uma mãe que abandona um filho. Mas qual é o contexto? Por que ela fez isso? Não dá pra julgar. E aí uma pergunta muito legal, né? Quantos anos você tinha quando seus pais nasceram? Pois é, essa pergunta já resolve tudo. Não, nenhum, né? Você então, não, quando não você chegou, aqui. Já teve uma vida inteira que aconteceu. Eu não posso querer ser melhor do que eles, maior do que eles. Então, eu entendo, e eu falo da ré, que é, como você disse, existem dois lados. Então, eu preciso ver essa história como se eu fosse um drone. Então, assim, deixa eu olhar por cima e eu vou eu vou contar de novo essa história pra mim. Às vezes eu peço pra alguém, quando vem com uma história assim, que eu sinto que tem um rancor ali, eu falo pra pessoa, me conta o que aconteceu. E a pessoa vem com sentimento. Eu falei, não, eu não quero sentimento. Não quero que você traga, meu pai fez isso. Não quero julgamento. Eu quero que você me conte como se você estivesse me contando o capítulo de uma novela. Uma série. Só isso, me conta como se você não conhecesse os personagens e se coloque como um personagem. Conta de novo essa história. Quando a pessoa conta de novo a história, Lila, não tem sentimento ali. E ela entende que o sentimento de hoje não é igual ao de lá. Que foi o que ela gravou, reforçou, julgou, repetiu, para entender que aquilo ali talvez fosse a honra. E aí, já trazendo o que você me perguntou, né? Os sabotadores, né? Por que as pessoas se sabotam? As pessoas se sabotam o tempo todo. E elas se permitem ir para esse lugar. Porque eu sei quando eu tô me sabotando. Eu sei quando eu tô procrastinando. Eu sei quando eu tô gastando tempo. Eu sei. Adultos que somos, a gente sabe. Que a gente deveria fazer uma coisa e não tá fazendo. Se eu sei que eu tô indo para um lado sabotador, que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, ou eu corrijo, ou eu espero piorar. As pessoas esperam piorar. A crença e o padrão. Se eu vivi mais anos na convivência com os meus pais e os padrões deles, naturalmente eu vou levar mais tempo para refazer os meus padrões. É como quero aprender inglês. Se eu decido falar uma vez na semana, fazer aulas, quanto tempo eu vou estar falando inglês fluente? 1 ano? 2, talvez? Não, eu quero aprender rápido, então eu vou fazer aula todos os dias. 6 meses? Vou assistir filmes, livros? 6 meses, eu tô falando bem? Não, eu tô com muita pressa. Eu vou me mudar pra lá. E vou parar de falar em português com qualquer pessoa. Em 1 mês eu tô fluente. Então, só que se eu voltar, lembra do sotaque? Quando você vai pra sua cidade e aí você conversa com familiares mais do interior, aquele sotaque que volta, o meu padrão é como se fosse o sotaque. Aquele gostinho, aquele cheirinho do café passado da minha infância. Eu tenho que escolher se eu fico com ele ou se eu fico com a minha visão de futuro. Então, o maior sabotador das pessoas é se lembrar o tempo todo de onde elas vieram e se esquecerem para onde elas estão indo. Então, a humildade. A humildade, para mim, é um dos sabotadores, assim, de tudo, né? De não investir mais alto, de não me colocar no lugar de ouvinte, de não me colocar no lugar de obediência. Então, eu pago para alguém que sabe mais de mim. Vamos lá. A Lila chega para mim e fala, Jaque, sobe o seu preço. Tá? Eu preciso ser obediente. Eu tô aqui para obedecer.
Talvez eu não consiga subir no mesmo preço, mas eu vou ter que subir. Quando você fala, faz o workshop, eu vou ter que obedecer. Afinal de contas, foi para isso que eu acessei. As pessoas não têm humildade e não sabem ser obedientes. Então elas não vão conseguir alcançar, porque eu quero a sua visão, né? O que faz todo sentido com relação à águia. Você tem a visão do alto. Por que que eu, que sou a formiga lá embaixo, eu falo, não sei não, hein? Eu acho que pra lá não tem cobra. Vou seguir andando. É burro, né, Lila? Se a gente tem uma pessoa do lado para direcionar. Então, as pessoas se sabotam porque eu sei o que eu já sei o resultado. Eu falo muito isso pro meu marido. Quando ele começa a fazer uma coisa, eu falo, você já sabe o que vai acontecer. Hoje ele já sabe, né? Mas no começo ele falava, como? Falei, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe qual é o resultado disso. Como é que eu sei? Falei, qual foi o resultado que seu pai teve quando ele tomou uma decisão parecida com essa que você tá querendo tomar? Ele muda o caminho na mesma hora. Você já sabe o resultado disso, sai do padrão. Perfeito. Não se sabota. Não é só ir. Eu preciso estar me reforçando, reforço positivo, para não gerar um padrão negativo. Já que tem algum conselho que as pessoas falam muito por aí sobre comunicação, posicionamento para vender high ticket, que se você pudesse banir hoje, você baniria? Que para vender mais caro basta subir o preço. Tem muita gente que eu vejo no mercado de cobra mais caro. Sobe o preço. Mas qual é a base para eu subir o preço, né? Então, assim, eu vou oferecer mais experiência para o meu cliente. Então, assim, nunca vai ser só o ticket. Então tá, vamos vender high ticket. Todo mundo pode vender high ticket? Todo mundo pode vender high ticket. Qualquer ticket. Logo de cara, não. Pode subir? Pode subir, depende do que a pessoa quer alcançar, enfim, de todas as outras variáveis ali. Mas a capacidade tem. É igual a gente pensar, todo mundo pode empreender? Poder pode. Todo mundo vai empreender? Nem todo mundo vai conseguir. Não é um problema. E que bom, porque aí a gente tem pessoas que trabalham conosco e se sentem felizes e satisfeitas de estarem conosco no nosso negócio. Só que não é só subir o preço. Não é só você comprar uma mentoria e aí o mentor, ou a pessoa que está te direcionando, falar, coloca, vamos lá, vou estruturar aqui, você vai vender 20 mil. O que você vai vender? Não, vai lá e vende. Venda é habilidade treinável. Oratória é habilidade treinável. Vestimenta é treinável. Eu busco referências. Eu tenho que ter coerência, eu tenho que saber o que eu sirvo para as pessoas. Então tem gente que não gosta de gente. Tem gente que não gosta de gente. Essa pessoa vai trabalhar entregando mentorias? Não, ela vai precisar criar um curso. Precisa entender quem é a pessoa. Para saber que produto que ela pode vender e quanto é que ela pode cobrar e se sente confortável. Uma pergunta que eu faço. Então tá, eu venderia esse produto que você tem, Maria, por 30 mil. Você se sente confortável de cobrar 30? Pela sua história, eu venderia por 30. Mas vamos lá. Me oferece um produto por 30. Nossa, Jaqueline, é muito alto. Não, então, eu venderia por 15 agora. Me vende por 15. 5? Não, 5 é bom. Então tá. A pessoa vende 5, agora sobe mais um pouco. Se sente segura. Se eu não tô segura, Lila, eu posso falar muito bem. Eu posso estar impecável. Impecável. Eu posso ter uma oratória. Eu posso conhecer ali todos os livros e os gatilhos mentais do processo de vendas. Eu não estou segura com o meu preço, nem com a minha entrega. Eu vou tentar te vender uma coisa, o cliente vai virar para você e falar assim, não sei, tem alguma coisa aí que não está legal. Incoerência. Ninguém paga caro por aquilo que não confia. Ninguém compra Chanel na Feira Livre. Perfeito. Por isso é importante dar o passo, como você acabou de trazer esse exemplo prático, que a gente tinha falado da escada, agora você trouxe um exemplo inverso. Imagina aqui, qual seria o sonho de um ticket que você vai cobrar 25, 50? Você se sente confortável? Me venda esse produto aqui a 25, a 30. Não consegue? Até chegar em onde você se sinta confortável, confiante, isso é fundamental. E na hora que vender o primeiro, você vai sentir isso. Nossa, consegui. E suba o seu preço, como foi com Jaqueline, como foi comigo. E tem um ponto, Lila. Cuidado com as mentiras que você conta pra você. Porque o nosso racional, ele pode sabotar o meu inconsciente. Então, se você perguntar pra uma pessoa,
você quer fazer 100 mil por mês? Você tem coragem de vender um produto por 100 mil? Claro que eu tenho. Porque o ego fala mais alto. Eu não posso chegar para você e falar, não, eu me sinto tão incapaz, e me colocar no lugar de vulnerabilidade. Então, eu tô me contando uma mentira ali de que claro que eu tenho. E aí, na hora que eu vou para vender o meu produto, eu disse que eu tinha. Mas aqui, e na minha cabeça, na minha mentalidade, não tá pronta para isso. Então, muitas vezes eu falo, você tem? Tá ótimo, vende para mim. Ou então, faz o seguinte, antes de você vender, fala para uma amiga que você tem um produto de 50 mil reais. E dependendo da reação dela, que ela diga que é absurdo, como você está vendendo um produto nesse preço, veja o quanto você se sente convicta do que você está fazendo. Eu preciso testar primeiro, para não ficar me contando mentiras e depois falar que eu não sou boa para vender ou que eu não consigo ter um produto de alto ticket. Isso aqui é extremamente importante. Eu testar a pessoa, já que estou eu no lugar de guia, eu testar ela antes para saber o quanto o inconsciente dela, o quanto o racional dela tá bloqueando aquilo que ela tem no inconsciente. Então vamos fazer isso? Vamos propor esse desafio? Assistiu todo o conteúdo? Quanto você vai sair daqui cobrando? Porque confiante, sabendo da sua história e revendo tudo que a gente falou, eu tenho que me sentir mais segura disso daqui. Pelo menos um pouco. A história tem que valer alguma coisa. E quanto é que essa história vale agora? O que você abriu mão para estar aqui hoje, assistindo todo o conteúdo, pegando todas essas chaves? Quem você deixou? Sozinho? Ou fazendo outras coisas? Ou compromissos? Ou às vezes até dirigindo e ouvindo? O que você está deixando de fazer? Ou de fazer uma ligação para alguém enquanto eu tô no carro ouvindo um podcast? Eu tô deixando de ligar para alguém especial. Quanto vale isso? Foi um investimento. Esse tempo é vida, Mila. Exato. E é a coisa mais importante. As pessoas têm trabalho e dinheiro como fim, mas isso são meios. O fim é a vida. E o tempo de vida é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, esse tempo que você se dedicou aqui agora e que você fez exercícios, refletiu aqui com a gente, virou chaves diante do preço que você cobra hoje. A gente quer agora que você assuma um compromisso com tudo que você aprendeu, absorveu e ressignificou e transformou aí dentro. Assuma publicamente o compromisso aqui nos comentários. Hoje eu cobro tanto por tal produto, por tal serviço e me comprometo a fazer o teste da oferta por tanto ou de tanto. Então, sei lá. Olha que maravilhoso. Ela já começa a trabalhar vendas no chat. No chat aqui, ó, nos comentários. Porque eu já tô falando aqui, sou uma terapeuta maravilhosa, entrego uma transformação incrível e só até hoje, à meia-noite, estarei cobrando X, porque a partir de amanhã estarei cobrando Y. Então, quem quiser contratar, já acessa. Vai ver, exato, já vai vender por aqui, a Águia maravilhosa. Faça seu pitch aqui. A gente já começou com venda, a gente vai seguir. Venda aqui nos comentários, Águia maravilhosa. Pessoas vão te conhecer, o mundo vai te conhecer por aqui. Então, assuma esse compromisso por você, pela sua vida, pelos seus sonhos, pelos seus resultados. Assuma esse compromisso público aqui. Isso já vai ser o teste, já vai ser o seu teste. Mas também presencialmente ou com alguém que vai chegar ali no seu WhatsApp, no direct, numa conversa com uma amiga, num restaurante, faça essa venda. Eu ainda vou colocar mais coragem, Lila. Coloca. Que é aqui, ó, você não quer falar para uma amiga, tá com vergonha de contar para amiga, tá com vergonha de falar para o marido, para o companheiro, para o namorado. Então o compromisso é aqui, só que a gente ganha, a gente recebe mais quando a gente transborda. Então é assim, encaminha o vídeo para outras pessoas subirem o preço, te conhecerem, porque a oferta fica, as pessoas vão vendo cada vez mais o seu nome ali, e o seu nome está sendo falado em mesas que você sequer imagina que estejam. Então, sempre partindo desse ponto, coloca o preço que é hoje, coloca o preço que estará. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, quando elas voltarem nesse conteúdo e olharem quanto elas cobravam, elas não vão acreditar. Porque eu, quando eu vejo que 2.500 há 3 anos atrás, para 132, é porque eu comecei falando que eu ia subir. Então, elas precisam, no mínimo, ter um compromisso. E é importante, aqui eu falei da obediência, né? É importante. Águias, sejam obedientes. Nós estamos aqui dando uma ordem para vocês. Se vocês forem humildes
E se tiverem visão, vocês serão obedientes e se comprometerão com esse passo. Essa decisão tem o poder de mudar tudo. Essa decisão, e é uma decisão que a gente toma todos os dias. Você conheceu aqui a nossa história, a história da Jaque. Se você ainda não me conhecia, conheceu um pouco a minha história também. São decisões e comportamentos, escolhas, atitudes que a gente vem tomando ao longo do processo da vida. Eu, Lila, assim como Jaqueline, fui fazendo essa escolha e tomando essa decisão de me comprometer com uma nova versão, uma versão mais elevada, mais madura, mais consciente, mais próspera, mais abundante, que cobra mais caro, que reconhece e percebe cada vez mais valor em mim mesma. Faça isso por você. Combinado, Águia Soberana? Deixa aqui nos comentários o seu compromisso, o seu novo preço. Agora é papum para você responder sem pensar, Jaqueline Junqueira, tá? Uma palavra que te define. Segurança. Um gesto que transmite autoridade. Olho no olho. Uau. Um livro. Jogo Infinito. Um hábito. Visualização. Uma frase. 5 minutos. Um erro que virou ensino para você. Desvalorização é sinônimo de incapacidade. Um lugar. Minha casa. Algo ou alguém que te inspira. Minha filha. Uma verdade sobre vendas que ninguém gosta de ouvir. Venda é o que vai enriquecer você e o seu negócio. Um conselho para quem ainda tem medo de se posicionar. Você vai ficar para trás. Quem não se posiciona não ocupa espaço. É engolido. Uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe. Eu tenho um senso de urgência muito alto. Muito. E isso me torna... eu não sou uma pessoa ansiosa. Mas eu sou uma pessoa que tem senso de urgência. Porque quando eu vi que as coisas estavam fluindo muito bem, eu me lembrei do tempo que eu não me movimentei. E isso me gerou um senso de urgência como se fosse recuperar o tempo perdido. E isso me vem o tempo todo. Eu não tenho tanto tempo... E eu quero que as coisas aconteçam. Então, eu não sou ansiosa, mas eu tenho um senso de urgência. O que dá para resolver agora, a gente vai resolver agora. Eu entendo isso. Uma vez, uma consulta védica, astrológica, me falaram. Inclusive, você tem uma curiosidade bem legal sobre astrologia, né, Jaque? Mas eu me lembrei de algo que eu ouvi, que é... A sua pressa, ela veio para essa experiência como se ela tivesse pressa para resolver coisas que ela não conseguiu resolver no passado. E quando ele me falou isso, eu falei assim, nossa, eu tenho essa sensação mesmo. Essa pressa que não é ansiedade. É por isso que eu consigo te dizer que eu entendo o que você está falando, que a minha alma parece também ter essa pressa, essa urgência de resolver coisas que não foram resolvidas no passado e nem nos primeiros anos aí, os primeiros 30 anos da minha vida, mas estavam sendo resolvidos de alguma forma, como a gente falou. A gente nunca começa do zero. Toda aquela história, ela nos trouxe e nos construiu até aqui. Mas aquela história sua da astrologia, da visão... Conta essa parte que a gente não contou, é uma curiosidade sobre você. É uma curiosidade. Pouquíssimas pessoas sabem que eu fiz uma formação humanista em astrologia, de forma bem aleatória. Me indicaram uma astróloga, e eu, curiosa que sou, né? Eu sempre gostei de estudar, buscar coisas diferentes. E aí fui com essa consulta com essa astróloga, meio assim, desconfiada de não sei o que é, mas quero descobrir o que é a astrologia de fato, o que essa pessoa fala. E ela tinha, né, astrologia humanista. Tempos depois eu fui estudar, existe uma base, inclusive, bíblica da astrologia, né? Enfim. E aí, nesse momento que ela abriu o mapa ali pra mim, ela não sabia ainda o que eu
se eu queria perguntar alguma coisa. E aí ela começou a leitura trazendo, olha, você já pensou em ser blogueira? Porque naquela época, né, 2018, quando ela trouxe, já pensou em ser blogueira? Não tem a menor possibilidade, né? Eu ocupo um cargo público, blogueira. É influencer? Não tem essa possibilidade. Mas você deveria pensar em algum momento da sua vida, né? Então, isso tem 7 anos já. Tá, vamos seguir para o mapa então, né? Vamos fazer a leitura do mapa. E eu nem perguntei para ela por que ela estava dizendo aquilo. Em um determinado momento, ela nunca me disse o que exatamente e por que ela disse isso naquele momento. E ela falou assim, começou a chover muito nesse dia. Ela falou assim, Jaqueline, ela é uma espanhola, existe algum segredo na sua família? Eu me lembrei imediatamente do que ela estaria falando, mas eu me lembrei de um fato naquele momento, mas eu respondi, não tem. Nada que envolva a sua avó, e ali eu fiquei muito impactada, porque quando ela falou a sua avó, eu trouxe, existe um segredo, porque a minha avó nunca contou à minha mãe quem era o pai dela. Então, a minha mãe não sabe quem é o pai. Foi a 11ª filha, minha avó era viúva. E a minha avó faleceu, minha mãe cuidou da minha avó até o final da vida dela. E a minha avó, no leito de morte, não contou à minha mãe quem era o pai. E aí, assim, várias histórias surgiram naquela época minha avó era muito bonita, então custosa, várias coisas, né? Eu nunca acreditei muito nisso. Quando eu comecei a entregar as mentorias, em um determinado dia, Lila, eu fui entregar um café para as meninas e veio uma história e eu comecei a chorar durante o café. Porque era como se uma voz, assim, estivesse me dizendo de que a minha avó tinha, em algum momento, sofrido algo. E por alguém muito próximo. Minha avó tinha uma irmã gêmea. E elas faleceram sem se falar. Elas não conversavam, né? Então, eu imaginei que ali pudesse haver alguma coisa. Daquele momento ali em diante, eu reforcei ainda mais a minha vontade de tornar mulheres mais seguras e homens mais homens. No contexto do respeito para com mulheres. Então, não é porque uma mulher trabalha e porque ela faz dinheiro que ela tem que ser desrespeitada ou diminuída porque ela está ocupando. É aquela coisa, né? A mulher é muito masculina porque ela está fazendo dinheiro. Para mim, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Eu querer trabalhar e fazer o dinheiro hoje não tira do homem, da minha casa, do meu marido, a função que ele tem para com a casa. É muito diferente. Então, isso veio mais forte ainda. E quanto mais pessoas eu poderia alcançar, mas isso foi reforçado com essa história que eu nunca soube e até hoje a gente não sabe quem é. No entanto, meu marido foi pro Legendários no final de semana passado. E eu tava só eu e minha filha, tenho esse vídeo. E aí eu fui gravar o vídeo, eu faço as afirmações com ela todos os dias, né? Então assim, hoje o dia vai ser incrível, eu sou amada por Deus, então eu faço as afirmações com ela todos os dias. Quando eu fui começar as afirmações, ela começou a falar assim, peraí, mamãe, tô pensando uma coisa aqui. O Papai do Céu, do nada, tá, Lila? O Papai do Céu foi casado com a vovó, com a mãe da mamãe. Falei, peraí, Leonora, eu não tô entendendo. O Papai do Céu é o papai da vovó. Aí eu falei, o Papai do Céu é o papai de todos nós. Não. O Papai do Céu foi casado com a mãe da vovó. E por isso, ele é o papai da vovó. E aí eu fiquei assim, em choque naquele momento. E aí ela seguiu com as afirmações dela falando. Porque no final, Lila, existe uma pessoa, né? E seja o que cada uma acreditar como um criador de tudo, né? Espiritualmente falando. Mas por que eu guardo rancor das pessoas que vieram antes? Porque eu tenho tantas crenças que me limitam. Porque eu julgo as pessoas que vieram antes, ou a forma como os meus pais me criaram, ou cuidaram de mim, ou porque a minha mãe ou meu pai não me valorizou, ou porque essa pessoa não me colocou num colégio menor, não me supriu mais, ou me abandonou. Se existe algo que é muito maior do que isso. Se eu troco a minha crença por essa confiança maior lá em cima, eu consigo fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então isso inclui pessoas excluídas que não deveriam ter sido excluídas. Porque para que eu tivesse aqui, para que ela, minha filha, tivesse aqui hoje, esse homem existiu. Uhum. Independente de quem ele tenha sido, independente do que ele tenha feito. Uhum. Ele fez parte desse processo. Cabe a mim fazer um processo melhor, ou aquilo que me machuca ser o que mais transforma a vida das pessoas. Maravilhoso, Jaque. Agora, uma música pra gente descontrair
porque você vai ter que cantar. Tinha essa parte no script? Tem! Sim, todas cantam. Sim, uma música e você vai cantar. Qual música, Lila? A música que vier à sua mente. Nossa. Uhum. O bom é que, assim, não pode chorar, gente. Isso não tava no meu script. Porque veio a música na minha cabeça e eu não esperava por isso. Assim, não esperava de pensar nessa música e de me emocionar com ela. Mas o que tem? Aqui é o Empreender Feminino. Olha, até eu estou surpresa com isso. Porque eu canto essa música. Ele já cantou pra minha filha, eu canto, a minha filha sabe a letra toda de cor. E eu não sei por que eu me emocionei hoje, porque não é uma música que, assim, por ela estar tão inserida na minha vida, de alguma forma, por que ela me emocionou. Mas não sei, talvez a gente tenha falado, né, sobre esse criador, essa força, esse processo de vendas, esse reconhecimento que as pessoas buscam em outros lugares. E quando eu tenho que buscar primeiro em mim, o quanto eu me reconheço como um ser humano de valor, que tem valores, independente de ter passado por mais problemas, menos problemas, mas eu tenho valores que eu carrego comigo. E eu acredito tanto que a gente veio para servir e que é uma consequência a gente ser abundante em tudo na vida. Quanto mais eu sirvo, mais eu recebo. E as pessoas invertem, né? De tipo, não quero servir mais, porque é cansativo mesmo. A gente sabe o quanto existe uma troca de energia em tudo aquilo que a gente faz. E para mim é tão assim, se agrada ao coração de alguém mais alto, né? É porque é nobre que a gente possa fazer cada vez mais, da gente se gastar. Eu falo que eu quero terminar a minha vida assim no final, e que quando as pessoas forem rezar para mim e falarem assim, ai, queria que vivesse mais, e eu falar assim, pelo amor de Deus, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu já gastei tudo que eu tinha que gastar, eu só preciso ir agora. Entendeu? Já chegou a hora. Sobre esse gastar. Então, eu lembro que meu pai cantava muito essa música. Meu pai toca violão. E aí ele cantava a música do caderno. Que é... Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se um lápis em torno da mão eu desenho uma lua. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai em um pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Ai, que lindo! Ele cantava quando você era criança? Cantou uma vida inteira. A vida inteira. Mas ele cantava muito quando eu era criança, assim. Meu pai que me ensinava. Ele gostava muito de ensinar também, né? Então, assim, meu pai tem uma letra linda, mesmo sem estudo. Ele tem habilidades manuais com tudo. Então, a minha mãe sempre falava, ensina, porque você é melhor para ensinar. Minha mãe sempre achou meu pai mais inteligente do que ela, mesmo ambos tendo tido as mesmas condições de estudo ali, nenhuma formação. Então, ele que me ensinava, assim. Então, acho que por cantar, por gostar de cantar e ter essa relação ali do ensino comigo, ele cantava. Então, assim, toda vez que ele ia tocar o violão. E aí, quando a minha filha nasceu, Toquinho lançou uma outra música que ele era como se fosse uma continuação disso. Foi mais ou menos na mesma época. E aí ele cantava pra minha filha essa e a outra. Só que a minha filha sabe essa letra inteira, inclusive dos países, ela sabe dos lugares, ela canta a música com detalhes. Maravilhosa. Então me veio essa música na cabeça, então já que sinto e faz sentido, foi a música que veio pra cantar. Acho que se eu tivesse, eu acho que se tivesse preparado, não seria essa. Não, né? Por isso que eu não passo o roteiro pra vocês. Então por isso não que estava. Eu não passo. Estava no seu script, né, Lila? No meu estava, lógico que estava. No meu agora que eu falei, estava no script isso? Tava no meu. Tava? Tava no meu, não. Já que pra gente finalizar, um último conselho para quem está nos assistindo agora. O que vier no seu coração. Pode ter a ver com cobrar mais caro, high ticket. O que você quiser. Um último conselho para quem está do outro lado.
Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Se eu quero ajudar alguém, seja da minha família, minha casa, prosperar, seja querer mais ou melhor para os meus filhos, eu preciso prosperar primeiro. Eu preciso ser a primeira que rompe, que quebra os padrões, que quebra as crenças, a primeira que avança. Eu preciso ser aquela pessoa que impulsiona, que inspira, que eleva as outras pessoas, porque é impossível uma pessoa que tem valores e que busca mais e melhor subir e todos que estejam à volta dela não subirem juntos. Então, quem tem visão tem poder. Quem consegue ser humilde para romper tudo isso, chega muito longe e cobra o preço que quiser cobrar. Maravilhosa! Eu tenho certeza que esse episódio foi muito inspirador. Já assumiu o seu compromisso aqui nos comentários? Se ainda não, assuma. Lembre-se que a gente passou um exercício para você assumir o compromisso aqui de para quanto vai o seu ticket e de fazer essa oferta, fazer essa venda para testar você nesse outro nível, nesse outro patamar. Águia Soberana, que alegria ter você aqui do nosso lado mais uma vez. Jaqueline Junqueira, Muito que alegria, que obrigada. honra ter você aqui do meu lado, Águia Soberana. É minha, a honra é toda minha. Maravilhoso. Muito assim, o quão incrível é acessar agora pessoalmente a sua frequência, a sua energia, o seu transbordar na vida das pessoas. E saiba que de tudo que construí e das pessoas que passaram por mim, tem um pouquinho da Lila, em todas elas. Jaque, como a gente pode fazer para te acompanhar todos os dias? Onde a gente te encontra? Das plataformas que mais estou presente é o Instagram, sem nenhuma dúvida. Então, do @Jaqueline Junqueira, _. A gente também tem ali o Instagram do clube, que está hoje na Liga. Mas o principal, onde eu estou diariamente, os conteúdos. E eu converso com as pessoas no direct, no chat, lá. E tem um grupo VIP também. Então, o grupo VIP é só pedir o acesso do grupo. E as meninas da equipe mandam esse acesso. Aí lá no grupo, é um grupo bem mais restrito. Mas que sou eu que estou ali também, direcionando todas. Maravilhosa. Sigam Jaqueline Junqueira no Instagram. Sigam também o Inspira Talks. Se inscreva aqui no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, todas as redes sociais. A Lila Inspira também, se você ainda não me acompanhava, ainda não me seguia. Foi uma delícia ter você aqui do outro lado, Águia Soberana. A gente se vê no próximo episódio. Até. Beijo pra vocês. Tchau.